você está com um problema de sono, será que você deveria tomar melatonina? Já conhece alguém que toma isso? Já viu fácil de prescrever ou de tomar ou de consumir? Já viu gente que dá melatonina para criança? Então, será que essa é a solução para o nosso sono? O que é a melatonina? Por que o corpo produz? Quando produz? E o que a gente poderia fazer para não ter que tomar? Porque tomar pode trazer uma série de problemas. E para discutir o que é a melatonina, o que ela faz no corpo e quais são esses problemas, nada melhor aqui no Não Ficção do que trazer especialistas para discutir ciência do dia a dia. Nosso especialista de hoje é o José Tipola Neto, que é médico, professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e trabalha com fisiologia e fisiopatologia de melatonina e da glândula pineal. Bora ter essa conversa com ele. Professor, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio da gente poder conversar por aqui. Vai ser uma delícia poder tirar essas dúvidas todas e entender mais a fundo como a gente funciona. Bom, para começar com de onde vem a ideia da discussão aqui, né? Por que eu me questiono? A gente tem uma epidemia de pessoas dormindo mal. Para começar com de onde eu trago essa discussão aqui. A gente vive uma epidemia de falta de sono. As pessoas estão dormindo menos horas, estão tendo mais problemas de sono, até as crianças estão com esse problema. E tem uma série de discussões sobre vida moderna, presença de telas, luz na hora errada, estímulos e outras coisas para a gente discutir em vários programas por aqui. Mas para essa discussão em especial, quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos em 2013, eu tinha algumas viagens a congresso e outras coisas e fui ver como me preparar para jet lag, que é um negócio bizarro, né? O corpo não foi preparado para ser transposto 12 horas, 4 horas para frente ou para trás, assim, né? Foi feito para ser andando, né? Ou de carroça. Exato. E é uma coisa bizarra, né? Quando a gente viajou para o Japão, deu 3 horas da tarde. Parecia que minha alma saiu do meu corpo, assim, baixou tudo, a temperatura caiu, comecei a tremer, ficou tudo em preto e branco, foi uma das experiências mais surreais que eu já tive. E para não passar por esse tipo de coisa, eu fui ver como se preparar. E o pessoal fala, começa a tentar dormir um pouco mais cedo, se o horário de lá tá adiantado, baixa as luzes, vai com tapa-olho, usa óculos escuro no avião, mantém a janela fechada, não sei o quê. Várias manhas para algumas semanas antes começar a acostumar o corpo. Se ajustar, obrigado. E mais uma coisa que o pessoal falava, toma melatonina. Foi a primeira vez que eu vi isso sendo conversado fora das aulas de fisiologia. E toma melatonina assim, toma. Tem cápsula, passa na farmácia, compra e toma ela que você vai ver que o seu sono fica bom. Sem dizer quando, por quê. E o pouco que eu carrego de ritmo circadiano, para qualquer ciclo do nosso corpo, a gente tem horas certas para as coisas acontecerem. Então, me conta um pouquinho, para a gente começar, o que é a melatonina, quando o corpo faz, por que faz ela, e aí a gente entra no porquê tomar ou não. Sem isso aí. Dúvida. Bom, a primeira coisa mais importante a ser dita, Átila, é que melatonina é um hormônio. E a gente tem que ter isso em mente, né? Porque ela é vendida, como você diz, como se fosse nada, uma pílula, balinha até. Balinha, né? Balinha com melatonina. Balinha de melatonina. E isso é um absurdo, né? Do ponto de vista médico, e ela é um hormônio. E, obviamente, como todos os hormônios, ela tem que ser controlada, como eventualmente a gente vai discutir depois. Agora, ela é um hormônio que é produzida pelo nosso organismo, e praticamente em todos os vertebrados, ela tem uma produção que se restringe à noite. E nisso ele se diferencia enquanto hormônio, ela se diferencia enquanto hormônio dos outros hormônios. Todos os nossos outros hormônios ou atividades do nosso organismo, elas mudam de acordo com o hábito de atividade e repouso do organismo, né? O sono e vigília. Então, se o indivíduo está acordado, há espécies que ficam acordadas de dia, elas têm uma determinada estrutura fisiológica que obedece um certo padrão pelo fato dela ser uma espécie ativa de dia. Se você tem uma espécie que é ativa à noite, como os ratos, por exemplo, você tem um outro padrão temporal, que em geral é uma imagem especular da espécie diurna, e que monta, o dia e a noite fisiológicos dessa espécie noturna. Então, se o meu metabolismo sobe pela manhã, se fosse um animal noturno, ele subiria no começo da noite. Então, para todas as variáveis fisiológicas e comportamentais, exatamente isso acontece, com uma única exceção, que é a produção de melatonina. Então, a produção de melatonina ela é sempre estritamente à noite
independente do padrão de atividade da espécie. Então ela é o marca-passo dos outros? Ou seja, quer dizer, na verdade, ela aparentemente está muito mais ligada ao dia e à noite do que ligada ao padrão de atividade da espécie. Ou seja, ela é muito mais, e de fato se sabe que ela é um marcador para o meio interno do dia e da noite. Legal. Então, quando ela é produzida, o organismo identifica aquilo fisiologicamente como noite. Se for uma espécie de atividade noturna, todas as variações correspondentes. Se for uma espécie de repouso noturno como a nossa, todas as variações Legal. correspondentes. Então, ela, na verdade, ela é um hormônio que é um marcador temporal para o nosso organismo. E isso lhe atribui, então, um significado extremamente importante, porque esse hormônio, que é a melatonina, ela vai temporizar todas as funções do nosso organismo. É claro que auxiliado por outras estruturas que existem no nosso organismo, mas ela tem esse papel extremamente importante. Como se a gente tivesse uma hora marcada para fazer alguma coisa e quem dá a hora é ela. Ela, e dar a hora significa adaptar aquele organismo para a fisiologia da noite e para a fisiologia do dia. Então, ou seja, veja que, além de ser um hormônio, é um hormônio extremamente complexo em termos de funcionamento, porque ele tem que controlar o sistema cardiovascular, atividade de repouso, todo mundo pendurado nela. sono e vigília, processos metabólicos, tudo isso depende dessa temporização que a melatonina fornece. Então, desse ponto de vista, não tem sentido absolutamente nenhum o que a gente escuta por aí do indivíduo, se ele tem um problema de sono, se ele tem um problema não sei o que, vai lá e toma melatonina, não é assim. Ao tomar melatonina, desavisadamente, ele está mexendo com toda a temporização do organismo dele, portanto, com todas as funções desse organismo, que pode levar, inclusive, à doença. Porque estou dando um reset ali no meu relógio, né? Sem necessidade e completamente em desacordo com o meio ambiente. Quer dizer, um organismo que estava adaptado ao dia e à noite, se você toma um sinal da noite, que é a melatonina, no momento errado, ele vai se adaptar de forma errada àquele ambiente e isso traz consequências sérias para a saúde. Aí me parece assim, eu tô com um problema dessa luz aqui que tá falhando, desliga e liga. O que eu faço? Desliga o disjuntor do quarteirão que você vai ver que ela funciona. Quer dizer, você age em tudo isso, tentando mexer numa coisa que não tem a ver, na verdade, né? Por isso que é errado a gente pensar o que as pessoas dizem, que na verdade dizem por aí, que melatonina é o hormônio do sono. A melatonina não é o hormônio do sono. Ela é um hormônio que temporiza o organismo inteiro. Entre outras coisas, sono e vigília. Entre outras coisas, mas o sistema cardiovascular também, o sistema imunológico também, o sistema respiratório também, o sistema metabólico também. Então, criou-se esse mito da melatonina ser o hormônio do sono, e é isso que a vende, né? Que você vê que as pessoas tomam desavisadamente. Caramba, não tinha noção assim do quão basal é o metabolismo que ela controla e de onde a gente está mexendo quando toma alguma coisa. Para chegar no que mexe quando a gente toma alguma coisa, como que o corpo marca? Aliás, por que a gente produz melatonina à noite? O que leva à produção da melatonina à noite? Porque, né, se esse é o reloginho do corpo todo, como que esse relógio é calibrado? Então, digamos, na verdade, ele é um dos marcadores temporais do organismo. Mas a gente tem no sistema nervoso central uma estrutura lá no hipotálamo que é o relógio biológico. Então, este relógio biológico é que está comandando todos os ritmos circadianos do nosso organismo, inclusive a produção de melatonina. Ritmo circadiano, o ritmo do corpo ao longo das 24 horas. Tá. Ao longo das 24 horas. Circadiano, em torno de um dia. Circadia, tá. Você tem os ritmos sazonais, que a melatonina também é extremamente importante. Então, reprodução sazonal. Mas, nessa nossa discussão, essa ritmicidade circadiana é que essa estrutura do sistema nervoso central que controla a produção, que controla, na verdade, toda a ritmicidade do nosso organismo, controla também a melatonina. Tá. Agora, a melatonina, por outro lado, quando ela é produzida, retroage sobre esse relógio. Então, na verdade, eles fazem uma unidade funcional que temporiza o organismo nas 24 horas. O relógio biológico mais a produção de melatonina. Anoiteceu, por exemplo, eu dou um pulso de melatonina, conforme ele vai decaindo, pela
pelo decaimento disso, as outras coisas vão despertando e reinicia esse Isso. ciclo depois. Então, o que você tem, normalmente, é claro que isso vai variar se o indivíduo é mais matutino, se o indivíduo é mais vespertino, mas em torno das 8, 9 horas da noite, a gente começa a produzir melatonina, desde que as condições ambientais sejam adequadas para a sua produção, né? E o pico máximo de produção está em torno de 2, 3 horas da manhã, e aí ela cai. Quando a gente desperta, ela não deve estar mais circulante no nosso organismo. E tanto isto é verdade que tem todo um mecanismo regulatório para quando você acordar e expuser-se à luz, bloqueia a síntese de melatonina se houver algum resíduo lá. Ou seja, ao acordar e interagir com o meio ambiente, você não pode ter melatonina circulante. Certo. Por isso que ela é restritamente produzida à noite. Então, o relógio da sua produção, a marcação da sua produção, é rigorosamente controlada de tal forma que você entrando no período do dia, você não tem mais melatonina circulante. Então, vou tentar pegar essas duas pontas. Ainda trabalhando na hipótese de um problema de sono ou alguma outra coisa ser de fato um problema de melatonina. Uhum. Vamos assumir, não precisa ser o caso e a gente conversa também sobre. Mas entendendo que fosse, o que é a condição ideal para ela ser produzida, que eu posso estar perturbando para não ter a produção dela, e o que acontece pela manhã se, por exemplo, eu não me exponho à luz, se o despertador toca muito antes do que seria a minha hora de despertar, Ok. e como é que ela Então, se veja, bagunça aí. em condições normais, quer dizer, essa melatonina ela começa a ser produzida à noite e, tendo em vista, digamos, a sua origem filogenética lá no começo dos vertebrados, como produzido pela glândula pineal, e esta produção noturna de melatonina esteve associada, como a gente já discutiu, à noite. Uhum. Ou seja, é preciso que esteja à noite no meio ambiente para que o relógio circadiano diga, possa produzir a melatonina, produza a melatonina agora. Então, nas condições ideais, a gente produziria melatonina se estivesse escuro no meio ambiente. Isso num meio ambiente que não tem tudo isso que a gente tem aqui ao redor. Todo o avanço da cultura humana e a iluminação interior que a gente tem hoje em dia. E quem está vendo esse vídeo não faz ideia se a gente está gravando 1 da manhã, 2 da Isso, tarde, sem dúvida. ou 10 da manhã. Então, as condições de iluminação, quer dizer, advindas pela própria evolução da cultura humana, né? Iluminação interior durante a noite, ela, de certa forma, é patogênica, no sentido de que ela vai ou inibir completamente, dependendo do grau de luminosidade ambiental, ou parcialmente a produção de melatonina ou retardá-la. Então, na sociedade contemporânea, a gente tem o estado permanente do que a gente chamaria de uma hipomelatoninemia. Então, nós, seres humanos contemporâneos, somos seres hipomelatoninêmicos, com as consequências... Hipo no sentido de com pouco. Com pouco. Com as consequências que isso tem do lado da saúde, né? Bom, então essas seriam as condições ideais. Uma vez produzida a melatonina, a sua produção tem uma extensão temporal durante a noite que é dada pelo relógio biológico humano. Então, as condições ideais, ela começou a ser produzida e ela vai ser produzida numa certa intensidade e duração de acordo com o que determina o relógio biológico. E esse relógio biológico está, por sua vez, sincronizado com o dia, a noite e a estação do ano. Então, se você está numa estação do ano em que as noites são mais longas, a produção de melatonina é mais longa. Então a gente está com pouca melatonina. E essa variação ao longo do ano seria, por exemplo, porque a gente tem mais sono durante o inverno, quando a noite é mais longa, ou tem mais disposição para acordar no verão, por exemplo? Não, exatamente. Isso reflete-se nisto que você está dizendo. Mas esta variação, digamos, sazonal da produção de melatonina, ela é fundamental, por exemplo, na natureza. Porque você tem animais, por exemplo, que se reproduzem no outono e inverno, tem animais que se reproduzem no verão. Então, dependendo do tempo de gestação, tal espécie se reproduz numa estação ou noutra, de tal forma que os filhotes quase todos nasçam na primavera e verão.
Então, essa alocação no ano, onde se dá, por exemplo, o processo reprodutivo da maioria das espécies animais, é determinado pela melatonina, ele é marcado pela melatonina. Assim como ela marca para a gente dia e noite, ela marca também a estação do ano. Se ela marca a duração do dia e a duração da noite, Pronto, você acabou. sabe a estação que você Está tá. marcando a estação do ano. Então, ele tem esse papel extremamente importante. Então, tem o reloginho biológico, que sabe qual é a estação do ano e determina qual é o perfil de produção de melatonina à noite. E essa melatonina é produzida no escuro desde que em condições ideais. Já discutimos o caso que, infelizmente, a gente está numa situação em que isso não acontece como deveria acontecer. Agora, ao passar a noite, um pico máximo é durante a madrugada, a melatonina vai caindo e esse cair da melatonina provoca uma série de modificações no organismo da gente que levam ao despertar. Então, a queda da melatonina aumenta os glicocorticoides adrenais, por exemplo, o cortisol. Então, o indivíduo vai, com a queda da melatonina e o aumento da produção de cortisol, ele desperta. Cortisol, entre aspas, o hormônio do estresse, mas que é um estimulante, né? Que é um estimulante fundamental para a atividade do organismo humano, né? E qualquer organismo invertebrado, mas do humano em particular. Então, esses dois parâmetros, eles vão determinar o despertar do indivíduo no fim da noite, começo da manhã. Então, em tese, se o organismo tiver perfeitamente ajustado temporalmente, ao acordar, o indivíduo não deve ter mais melatonina circulante. Mas para garantir que não tenha, porque durante o dia não pode ter melatonina circulante, ao despertar, a iluminação ambiental bloqueia qualquer resíduo de melatonina que exista no organismo ainda. Então vou pegar uma parte aí que para mim é crucial. A iluminação ambiental. E aí um sinal de luz são aquelas frequências mais próximas da luz do sol, Isso. com azulado e outras coisas. Estou mesmo. presumindo. É isso mesmo. O azul é fundamental nesse processo, porque os fotoreceptores que vão detectar esta iluminação ambiental e que vão controlar, por exemplo, a ritmicidade circadiana e a produção de melatonina, vem com um pigmento, que é a chamada melanopsina, que é altamente sensível ao azul. Então, luz do luar, luz de fogueira, não, sempre teve tranquilo. à noite e nunca despertou melatonina. E nunca bloqueou a melatonina. Desculpa, obrigado. Nunca bloqueou a melatonina. Isso. Agora, apareceu um tom azulado até 200 anos atrás, ou menos do que isso até, era dia. Estava começando o dia. Então, se eu tô hoje deitado na cama, 10h30, 11 horas da noite, depois da casa acesa, a tarde inteira, a noite inteira. Acabei de apagar as luzes, aí eu venho, puxo um tablet, puxo o celular, tela azul na minha cara ali acesa, eu tô bloqueando a melatonina. Continua bloqueando a melatonina. Aí deu meia-noite, 1h, o sono bateu já por cansaço e outras coisas que eu não deixei o ritmo chegar. Pum, desmaiei com aquela luz acesa ainda na minha cara, dormi com o celular na mão. Minha melatonina já vai começar a ser produzida mais tarde. Mais tarde e não tão intensamente quanto seria produzida se tivesse sido produzida na hora. Porque dependendo do momento que você parou a inibição, ela pode começar do zero ou pode não começar mais. Se passou, por exemplo, do momento de pico, 3 horas da manhã, acabou a melatonina. Você não vai produzir mais naquela noite. Que é aquela hora quando eu trabalhava que você já começa a despertar. Se dormir vai ser por cansaço e não por causa de sono. Isso. Ok, então se antes a gente começaria a produzir melatonina umas 9? Isso, 8, 9 horas da noite. 8, 9 até 3 da manhã, 5 horas. Isso, para Então, ter o pico. Para ter o pico. Então dormir ali meia-noite, 1h, 5 horas depois, quando estaria chegando no pico, toco o meu despertador, 6 da manhã. No meu caso, meu filho vem sentar na minha cara, ou vem arrancar o CPAP que eu uso para dormir, e eu levanto. Se eu não abrir a janela e ficar lá com tudo meio fechado, meio fotofóbico de cansaço, eu ainda vou estar com aquela melatonina circulando. Ela só vai, se ela não cessou pela marcação circadiana, ela vai continuar presente desde que não haja luz no meio ambiente. Então, se você despertou, mas ainda está naquele lusco-fusco noturno, ela continua lá presente. Então, se eu quisesse, se eu de fato tiver um problema com a melatonina, antes de tomar alguma coisa... Você tem que regular as condições ambientais. É a pré-condição. Você regula as condições ambientais e faz com que o seu organismo produza naturalmente a melatonina que ele deveria estar produzindo.
e que, infelizmente, dada a cultura humana, dada a sociedade contemporânea, eventualmente trabalho até, né, você não produz. Então, essa seria a primeira condição, de você repor a melatonina que está faltando no seu organismo, né? Deixando tudo escuro, baixando as luzes de Isso. casa, Ou evitando usando uma telas. iluminação não azul à noite, de preferência, né? Então, televisão, por exemplo, já não, né? Tem que ou fique muito longe, de tal forma que a intensidade não seja suficiente. Quer dizer, digo para você que é difícil as pessoas Sim. fazerem isso, né? É muito difícil porque toda a nossa vida está em torno da iluminação noturna, né? Tenho dois pontos sobre isso, professor. Um é que eu sou maníaco da luz. Sempre fui. Meus pais sempre tiveram muita iluminação em casa, a gente sempre ficou com muita luz acesa à noite. E quando eu fui morar sozinho, né, quando fui morar por conta, fui desenvolver os meus hábitos, foram num outro caminho, que era um caminho de sempre ter uma meia luz, uma luzinha bem, bem leve, assim, uma lâmpada que tá ali atrás, uma ou outra eram de casa, todas as amareladas. E eu sempre gostei muito. Sem dúvida. E quando tive a oportunidade, sempre procurei, sem saber, depois fui entender o que tinha de agradável nisso. É difícil achar lâmpada, primeiro, difícil. alaranjado o suficiente, e segundo, com ou dimerização, ou com o mínimo de luz dela, mínimo mesmo, e não uma coisa que já começa pauleira. Assim. Você tem toda a razão. E a outra coisa que me impressiona, na linha de outros podcasts que a gente já fez aqui sobre como a sociedade trabalha, pro Hiperconectado da TV Cultura, que é um programa de ciência do dia a dia lá, fui entrevistar especialistas em iluminação, pra gente falar sobre luz, como funciona, por que a gente tem uma luz do dia e uma luz mais amarelada, entrar um pouco nesse aspecto, mas a gente não falou de ritmo circadiano, a gente foi falar do que faz a lâmpada ter um tom amarelado ou mais branco, por aí vai. E aí eu estava conversando com uma especialista em iluminação pública. É uma especialista de uma empresa que faz iluminação de rua, de estádio, de evento e essas coisas. E eu estava pronto para ter essa conversa com ela, dela falar do porquê que a gente busca uma luz ou outra. E aí ela me fala assim, a gente sugere colocar uma iluminação nas ruas, nas cidades, mais fraca e mais alaranjada, porque atrai menos insetos, então é menos nocivo para a vida, né, atrapalha menos o ritmo de todos os bichos ao redor e atrapalha menos o metabolismo das pessoas. E a gente tem tecnologia hoje para ter uma iluminação pública muito mais suave do que o que a gente tem, e no máximo, ao invés de você regular só por claro e escuro, né, acende quando está de noite, você pode também acender muito pouco, dimerizado, e quando alguém chegar mais perto, aí você usa uma luz presencial. Então, você tem um estacionamento que ele tá todo bem meia luz, e conforme a pessoa vai andando, só onde ela tá, vai ficando mais claro. E aí mas a gente tem um problema aí que as pessoas rejeitam. E eu tava crente que ela ia falar que as pessoas rejeitam por insegurança, por receio, por medo. A gente gosta, né, do ambiente claro para se sentir seguro à noite. E ela me lança o seguinte, o pessoal reclama porque as pessoas trabalham menos. Então, comércio, essas coisas, eles gostam de pôr bastante luz, que é pro pessoal ficar mais ativo e consumir bem. É isso aí, né? E eu falei, caramba. Mais uma coisa, né? Eu tava aqui esperando uma explicação de, é o padrão do consumidor. Não é o consumidor, não. É quem quer vender mesmo. Com certeza. A galera ativa. Então, já perceberam isso. Sem dúvida. E já é mais usado dessa forma. Bom, então dá pra gente pendurar... Não precisamos falar de sono, a gente ainda vai ter um programa aqui sobre como que é o sono, o que acontece quando a gente dorme, por aí vai, mas o despertar do sono e do nosso cansaço, então, depende desse ambiente, né? Com da certeza. Luz ficando mais suave, mais baixa, mais fraca, e a gente entrando nesse ritmo. Eu tive que prestar muita atenção nisso com meu filho, assim. Ele ainda é novo, tem 2 anos e meio, então esses últimos anos foram bem de educação de sono, higiene do sono, né, outras coisas com ele. E a gente teve que adotar o hábito mesmo de 7 horas, já começa a apagar as luzes, já vai deixando meia luz. Com certeza. Não tem luz azulada à noite. O abajurzinho de trocar ele, quando ele acordava de noite para trocar a fralda ou coisa assim, era uma luz vermelha, vermelho puro, para não ter azulado e essas coisas. Mas assim, a gente tá indo num caminho de jogar a melatonina para todo lado. Com certeza, com certeza. E o que acontece quando a gente toma isso? Você pode imaginar, quer dizer, você viu a delicadeza do mecanismo de regulação da produção de melatonina e a importância dela estar presente de noite e ausente quando tiver luz no meio ambiente.
Se você toma melatonina farmacologicamente, perde todo esse controle. Pode ter a luz que você quiser no meio ambiente, que você não vai bloquear aquilo que você injetou no seu sangue, né, através da medicação. Então, esse é um problema sério. Então, quando há necessidade de você repor a melatonina em pacientes que precisam da melatonina, você tem que fazer um ajuste perfeito da dose e do momento da administração para que você consiga construir naquele indivíduo um perfil noturno muito parecido com o perfil fisiológico. Porque foi uma coisa que eu esqueci de perguntar. Além de dormir na hora certa, o ideal seria de manhã para poder ajeitar esse reloginho, abrir as janelas e deixar que bater aquela luz. Sem dúvida, sem dúvida. Ou se o indivíduo está tomando melatonina, de manhã ele não pode ter mais melatonina circulante. Acontece que não é isso que a gente vê, né? Porque, veja você, se um adulto jovem se tomar 0,21 miligramas, 0,2 miligramas, é isso que eu estou falando? Quer dizer, 0,2 miligramas, 200 microgramas. não é nem um milésimo de grama, é Isso. um décimo de milésimo de grama, ou 2 décimos. Isso. Tá. Então, que é ridículo, né? Se qualquer um de nós tomar isto, reproduz o nosso perfil fisiológico noturno. Quer dizer, isso é o que tem no meu corpo durante a noite. Isso é o que tem no seu corpo circulante. E com uma extensão de aproximadamente 6 a 8 horas de duração na circulação do indivíduo. Quer dizer, se o indivíduo tomar 0,2 miligramas às 10 horas da noite, ele vai ficar com melatonina circulante até às 6 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Esta artificial que ele tomou. Acontece que não é isso que você vê por aí. O que você vê por aí é 1 miligrama, 2 miligramas, Nossa! 3 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas. Quer dizer, é um absurdo de gente que toma 10 miligramas de melatonina por dia. Então, esse indivíduo fica com melatonina circulante 24 horas por dia. Ou seja, ela perde toda a função que ela deveria ter, que é de temporizar o organismo, porque é um organismo, nosso organismo tem melatonina e não tem melatonina outras horas do dia. Se você tem melatonina o tempo inteiro, você perde a função dela e cria um estado patogênico. É como se alguém estivesse tomando uma dose cavalar de hormônio, por exemplo, para anticoncepcional. Por exemplo, qualquer outro hormônio. E seguisse tomando aquilo, direto, independente da fase do... Exatamente isso. Então, esse é o grande problema com a melatonina. Então, quando você tem que administrar, então há patologias que você tem que administrar melatonina. Um paciente pinelectomizado, um paciente com autismo, um paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, você tem algumas... Pacientes que não veem também? Porque eu já ouvi falar que as pessoas que não têm visão podem ter problema de ritmo circadiano por causa da falta de luz. Então, se você tiver um cego pré-quiasmático, em que ele perde... Pré-quiasmático? Pré-quiasmático quer dizer, a cegueira dele está ou na retina ou no nervo óptico. Ah, entendi. Porque não aí, chega a luz, não chega a percepção de luz mesmo. Isso, nenhuma, zero, né? Porque se ele for um cego, por exemplo, cortical... Que é no cérebro que não está tendo processamento. Isso, aí ele ainda tem a detecção de claro-escuro ambiental. Então, o organismo dele está sincronizado ao claro-escuro. Mas se essa lesão for bem anterior, for na retina ou no nervo óptico, esse indivíduo perde totalmente a visão. Então, esse indivíduo, ele tem uma dificuldade enorme de sincronizar-se ao claro-escuro ambiental, porque ele não o vê. E também na sua sincronização social. Então, a ritmicidade circadiana dele fica bagunçada. Uhum. Então, às vezes, é um indivíduo que vai dormir às 10 horas da noite hoje, passa uma semana ele está dormindo às 3 da manhã, passa outra semana ele está dormindo às 5 da manhã, porque ele está desincronizado em relação ao dia e à noite. Então, neste paciente cego pré-quiasmático, que, digamos, 70%, 80% dessa população, sincroniza-se perfeitamente com a melatonina. Então, você pode, terapeuticamente, administrar melatonina para ele todo santo dia às 8 horas da noite, por exemplo. Pronto. Então, para essa pessoa tem um papel. E pronto, acabou. Isso daí vai valer como a temporização que ele não tem, mais em relação ao dia e à noite. E aí ele passa a sincronizar-se e a condição de vida passa a ser infinitamente melhor. Então, esse cego pode ter, como eu estava dizendo para você, por exemplo, a criança autista,
produz menos melatonina porque tem um problema numa das enzimas de síntese de melatonina, mesmo a pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não sabia dessa relação. Então, faz parte do quadro genético da pessoa esta deficiência na produção de melatonina. E outras doenças neurológicas, Smith Magenis, tem um conjunto de outras em que o indivíduo produz menos melatonina. Então, esse indivíduo precisa ser reposto. Então, nesses indivíduos tem que acontecer aquilo que eu estava dizendo para você. A reposição tem que ser absolutamente criteriosa, caso a caso, para você construir um perfil farmacológico de melatonina que tenha começo, meio e fim, antes dele despertar. Porque ele não pode acordar com melatonina circulante. Então, tem ajustes que a gente faz dosagens. Então, tem um metabólito da melatonina que você dosa na urina da manhã para ver se ele está eliminando ou não. Se ele está eliminando, o que significa que a melatonina está lá e não devia estar. Então, você vai ter que reduzir a dose, vai ter que adiantar o horário da administração. Quer dizer, tem até uma calibração para ser feita. Perfeito. Mas tem que ser cuidadosa, criteriosa e caso a caso. Infelizmente, é assim. Agora eu vou lá, pego um saquinho de bala de melatonina e dou para a criança dormir bem. Você imagina o que vai acontecer. Que, aliás, é o que acontecia em vários países, que a gente sabe, Suécia, os países nórdicos todos, tiveram recentemente, há uns 3, 4 anos para cá, um controle rigoroso disso, porque os pais iam ao cinema, davam melatonina para o filho. Para dormir? Para dormir enquanto eles iam ao cinema, ou iam sair, ou iam jantar. Né? Então, tinha se transformado num hábito absolutamente danoso para as crianças. Né? Eu não tinha noção disso, ainda estou um pouco chocado aqui. Então, eu quero poder curtir a noite, ao invés de arrumar uma babá, alguma coisa. Você dá melatonina para o seu filho e vai. Qual que é o problema também? Eles só estão formando todo o metabolismo e fisiologia deles naquele momento. O que tem problema interferir nisso? Mas tem mais uma questão sobre administrar melatonina que eu acho extremamente importante a gente alertar quem eventualmente toma, né, desavisadamente. Porque é o seguinte, a hora que o indivíduo tem que tomar melatonina à noite, ou a gente está produzindo, o indivíduo toma melatonina à noite, ele muda, como a gente já discutiu, todo o padrão fisiológico do organismo dele para o padrão do repouso noturno. E repouso noturno significa desatenção, sono, significa mudança metabólica para um padrão de metabolismo em que o indivíduo não vai comer. Ele vai usar as reservas energéticas. Então ele entra naquele estado que a gente chama de neoglicogênese hepática, para retirar reservas energéticas, porque ele não vai comer. Ninguém come dormindo. Para dormir, né? Então, um dos cuidados que se deve ter, e geralmente não se tem, geralmente as pessoas dizem o seguinte, quem administra melatonina diz, você tem que tomar isso aqui todo dia às 9 horas da noite. Então tem gente que vai lá e toma às 9 horas da noite, só que sai para jantar. Então, ele vai sair para jantar num organismo que está com resistência insulínica. Então, ele está criando um estado diabetogênico porque está comendo no horário errado depois de tomar melatonina. O corpo não está preparado para fazer digestão, não. Vai deixar essa glicose no sangue lá. É um estado diabetogênico. Ou seja, se o cara toma melatonina, ele tem que botar na cabeça que tomou melatonina e tem que dormir, não tem jeito. Ele não pode fazer mais nada a não ser isto, porque é isto que o corpo dele está sendo, para isso que o corpo dele está sendo preparado com aquela droga que ele está tomando. E assim, indiretamente você explicou por que eu estava destruído e morrendo no Japão às 3 da tarde, porque eram 3 da manhã aqui. Com certeza. E eu estava indo jantar. Almoçar. Como é que era? Era carne de porco, pernil, alguma coisa assim. E meu corpo absolutamente não estava ali para aquilo. Não, certamente não. Caramba, certamente. E com a melatonina a gente está fazendo isso. Quer dizer, a pessoa que está tomando melatonina para melhorar o sono dela, para ficar mais disposta e tomou isso de maneira errada, se ela tiver com melatonina circulante durante o dia, ela está com menos atenção e menos disposição por causa que ela tomou. Sem dúvida, acidente de trabalho é comum, né? Fora essas questões metabólicas que a gente está levantando. Esse indivíduo é um sério candidato a diabetes tipo 2, porque ele está impondo ao organismo dele uma resistência insulínica quando ele não precisa ter.
Não, isso, tô tomando para poder estudar para concurso, ou vai tomar melatonina porque você quer estar bem no exercício físico ou na academia. Você tá fazendo o contrário Com com o teu certeza, corpo, né? com certeza. Caramba, caramba. E, bom, então, qual que é a sua perspectiva a respeito da gente poder comprar melatonina? Eu De onde acho, vem isso? Desde quando a gente pode fazer? E que sentido faz eu isso? acho um absurdo total, né? Quer dizer, eu acho uma barbaridade isso que se faz, que a Anvisa fez de liberar melatonina como suplemento alimentar. Isso é insano, né? Isso não tem nenhum fundamento científico em lugar nenhum. Quer dizer, tem quando a lógica é a lógica capitalista de venda e compra. Aí sim. Que, na verdade, deve ter havido pressão da indústria farmacêutica que fez com que a Anvisa liberasse sob o pretexto de que é um suplemento alimentar. É estúpido em si já isso, né? Mas é uma barbaridade. Então, quer dizer, não devia ser, quer dizer, melatonina não tem de estar disponível para o público, melatonina tem que ser prescrita por médico em condições muito particulares. Que nem a gente está discutindo o sono. Só em casos particulares e distúrbios de sono particulares em que ela é aconselhada. Não é para qualquer tipo de distúrbio de sono. Então, tem tipos particulares de distúrbios de sono que se conhece na literatura médica em que você tem como prerrogativa administrar melatonina. Mas há outros distúrbios de sono em que você não tem que administrar melatonina. Há outras alternativas, outras formas de você lidar. Como até a gente estava dizendo, né? As questões ambientais, as questões de higiene do sono, isso resolve. Já tem um checklist aqui, né? Tá desligando a luz a partir das 8, tá sem Isto, tela, né? tá, se exercitou durante o dia, acordou e tomou, né, abriu as janelas para despertar, tem que várias outras coisas aqui antes. Quer dizer, então, esse é um outro mito, né, que existe e que tem que ser eliminado da cabeça das pessoas. Ela não é para qualquer distúrbio de sono. Não é se o cara está com insônia que ele vai tomar melatonina. Não. Há tipos de distúrbios do sono aos quais está associado a terapêutica com melatonina. E há outros que não, pelo contrário. Melatonina pode agravar o quadro. Porque, desculpa, mais uma interrupção, mas se o ambiente continua um ambiente hipomelatoninêmico, né, se eu continuo com as luzes azuladas, se eu continuo com a luz acesa, se eu continuo com a tela na cara e tudo, eu posso tomar e assim, ela até vai dar um impulso para o meu corpo ir na direção certa, mas eu estou trabalhando contra, né? Sem dúvida. E você está substituindo uma melatonina fisiológica por uma farmacológica cujo controle é muito mais rigoroso. Deveria ser muito mais rigoroso, né? E as pessoas, o leigo não sabe disso. O leigo acha que tomar melatonina resolve. E uma coisa assim, a pessoa que é cega tomando melatonina porque o corpo não está produzindo na hora certa, ela está indo numa direção. Agora, se eu tenho uma produção normal de melatonina e eu tomando outra por cima, eu não sei a respeito dessa, mas para a maioria dos outros hormônios no nosso corpo, o que acontece é que o corpo fala, bom, então eu não preciso produzir mais, porque eu já estou produzindo muito. Com melatonina não acontece isso. Você não tem o feedback negativo. Mas o que vai fazer essa melatonina que você está tomando farmacologicamente? Vai mexer com o momento da produção da sua endógena. Então, de repente, você pode ter um perfil alongado de melatonina em pleno verão, quando você não precisa ter. Ou, ao contrário, você tem um perfil reduzido no inverno, quando você precisaria ter um perfil alongado. Então, quando você mexe com o momento da produção endógena de melatonina, que é o que faz a melatonina farmacológica, você está atrapalhando toda a temporização do organismo também, trazendo consequências sérias para o organismo. Tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral. E para quem já se inscreveu, pense em se tornar um membro, mandar um valeu demais, um pix em contato@atilhamarino.com.br. Todo apoio ajuda a gente a trazer mais discussões por aqui, faz toda a diferença. Valeu. Bom, a gente passou por uma ponta aí que para mim tá muito relacionada com ritmo circadiano e com outras coisas e também gera muita pseudociência e desinformação, que é o ponto de origem da melatonina, que é a glândula pineal.
Eu já vi glândula pineal sendo citada, mas assim, em todo tipo de contexto maluco, de que a vacina vai interferir com ela, que as ondas de rádio do não sei o que vão fazer isso. Eu não sei o que a glândula pineal tem, que ela é esse para-raio de maluco para muita teoria doida, talvez por ela ser uma coisa muito central na nossa regulação. Eu queria entender um tiquinho do que é a glândula pineal, por que ela controla a melatonina e outras coisas, e que, sim, o que a gente pode atribuir ou não a ela do nosso corpo. Quer dizer, eu acho que essa origem mais esotérica da pineal, ela tem origem, na verdade, lá com Descartes, né? Porque o que o Descartes, quer dizer, dentro da concepção do homem do Descartes, ele tinha que pensar em alguma estrutura do sistema nervoso central que fosse capaz de injetar os fluidos nos músculos para que os músculos inchassem, porque ele não pensava em contração, ele pensava em enchimento dos músculos. Que para as aranhas faz sentido, elas bombeiam água ali para o músculo. Exato. Então, a única estrutura que ele achou na anatomia que ele estudou na época foi a pineal, porque, segundo ele, estava centrada no cérebro. Então, ele julgava que a pineal era a sede de todos os spirits, né? Quer dizer, na verdade, ele jogar todos os líquidos para todos os nervos. Mais para fluidos do que para espíritos. Exatamente, é com esse significado. Né? Espírito tem um significado de fluido. Né? Então, aí começou então toda essa bagunça que a gente entende. E vira a sede do espírito mesmo, né? Virou a sede do espírito, virou a sede da alma e assim por diante, né? Bom, e caiu num momento em que isso era uma coisa. Isso eu estou falando de 1600 e pouco. Mas até 1900, no começo de 2000, fim de 1900, né? 1980, até 1960, na verdade, ninguém dava importância fisiológica à pineal. Porque além desta carga esotérica que ela tinha, ela estava acrescida de um segundo fator em que se costuma associar involução funcional, que é a calcificação. O que é a pineal? Onde ela está? O que ela é? Então, a pineal é uma glândula que está situada no sistema nervoso central. Ela está situada no sistema nervoso central. O seu tecido glandular é derivado do sistema nervoso central. Então, ela é um pedaço do cérebro mesmo. É um pedaço do cérebro mesmo, sem dúvida. E então tem esse fato de que ela se calcifica facilmente. Só que essa calcificação da glândula é uma calcificação funcional. Então você tem estoques de cálcio sob a forma de cristais de cálcio dentro da glândula que são mobilizados dependendo do uso, etc. Né? Mas no imaginário da neurologia do século XIX, um tecido neural calcificado era não funcionante. Já morreu, tá ali. Isso, acabou, né? Não tem mais função. Então, essas duas coisas fez com que a pineal ficasse esquecida como um órgão, com uma glândula funcionante no nosso organismo. Como eu disse para você, até a década de 60 do século passado. Tem um palpite aí também, que falando sobre a melatonina, a dose de melatonina que a gente tem circulando no corpo é uma coisa ínfima. Sem dúvida. Acho que para a fisiologia ali de 1920, coisa assim, se é um órgão que produz doses tão pequenas de hormônio, devia ser uma época que era muito difícil de medir o que ela estava fazendo também, né? E nem se sabia da produção de melatonina ainda na época, né? Quer dizer, a gente está discutindo a glândula. Quer dizer, só a partir da década de 60 é que se passou a entender que ela produzia um hormônio com características funcionais. Então, aí o que se pegava em animal de experimentação, você macerava-se a glândula, extraía o hormônio, produto de secreção dela, injetava nos animais, e aí você começou a ver funções. Né? Então, na verdade, a gente está falando de alguma coisa que tem 60 anos de vida. O estudo científico da glândula pineal e os seus hormônios. Quer dizer, é uma coisa muito recente. Sim, né? Sim. E que outros hormônios ela faz além da melatonina? Então, só produz a melatonina. Então, o seu papel funcional é realmente... tem uma porção de outros
de outros derivados, digamos, da melatonina, da via de síntese de melatonina, que em alguns vertebrados não humanos pode ter eventualmente alguma função, mas nos primatas, o único hormônio funcionante da glândula pineal é a melatonina, né? Universalmente, ele é o hormônio funcionante. Há outros, eventualmente, que ocorrem em algumas outras espécies, mas que você não tem no ser humano. Então, ela produz exclusivamente melatonina. Então, a melatonina que a gente entende como hormônio circulante é produzido pela glândula pineal. No entanto, todas as células do nosso organismo produzem melatonina. Mas para consumo local. Porque ela tem um papel antioxidante importante. Então ela é fundamental para a fisiologia mitocondrial. E mitocôndrias tem em todas as células. Que é a mitocôndria usa oxigênio. Isso. Ela tem que se proteger do efeito desse oxigênio. Então a própria mitocôndria sintetiza melatonina. Então, todas as células do nosso organismo sintetizam melatonina com este papel de regulação de antioxidante celular, para evitar processos de oxidação celular e etc. Essa melatonina que é produzida pela glândula pineal, ela tem uma característica hormonal, que é essa que a gente está discutindo. Então, ela que temporiza o organismo como um todo, ela que vai agir no sistema nervoso central e perifericamente regulando as funções dos outros sistemas, sistema metabólico, cardiovascular e etc. Então, ela tem um papel integrativo diferente daquela local de produção celular em cada uma das células do nosso organismo. Então, essa, digamos, é a história da melatonina. Então, quando se fala em melatonina, ninguém está pensando naquela de produção local. Porque aquela de produção local é regulada localmente. A gente está sempre falando dessa melatonina pineal com caráter hormonal, com todas as características que a gente discutiu até agora. E eu fico curioso porque melatonina me lembra muito de melanina, que é o que é o pigmento que a gente produz para dar a cor do cabelo, cor da pele, na pinta, em outros lugares. Tem uma relação? A relação foi que quando a melatonina foi descoberta, né, ela foi descoberta pela sua ação em melanócitos. Então ela provocava a contração dos grânulos de melanina. Então daí o seu nome, né? O seu nome veio a partir daí. Mas ela não tem nada a ver com a melanina, que é um pigmento. Ela agia na melanina? Agia sobre os melanócitos da pele de todos os bichos que você conhece, menos gente. É? E o que ela faz? Melanócito, melanócito humano, ela não tem ação. Mas nesses bichos ela faz o quê? Então, modifica a cor da pele dos animais. Então, se você tem... Então, sei lá, o camaleão mudando de cor, por exemplo, é isto, né? Ou um polvo que se mimetiza com o ambiente, ele mexe nos grãos de melanina. Né? Então, sei lá, a lagartixa que fica mais escura ou mais clara dependendo do fundo. Isto. Aí tem a melatonina tem um papel nisto. Mas aí essa melatonina com esse papel de regular o mimetismo dos animais. E ela contrai o melanócito? Isto. Então é como se funcionasse na gente dessa forma, seria como você está bronzeado, mas aí você tomou melatonina e fica esbranquiçado. Daí o nome melatonina, tônus de contração, mela de melanócito. Que doido. Eu ia, se fosse para dar um palpite, eu ia falar, bom, deve ter alguma relação com ciclo de luz escuro, e ela responde, como responde a melanina. Não, ela controla. Quer dizer, então é uma coisa que tem uma origem super antiga entre os animais, regula 500 outras coisas e calha também de regular o ritmo circadiano. Então, veja você, ela é onipresente em todas as espécies vivas, tanto animais quanto vegetais. Vegetais também? Inclusive vegetais, porque ela tem esse papel de regulação, de antioxidação, muito importante em qualquer célula do organismo. Então, cloroplasto, por exemplo, produz melatonina. Mitocôndria produz melatonina, como a gente sabe. Então, se você pensar na presença da melatonina, ela tem em seres unicelulares até gente. Você encontra melatonina. Bactéria, você encontra melatonina. Né? Então, ela tem esse papel, digamos, na fisiologia celular importante. É que à medida em que você vai
ascendendo na escala filogenética e surge a glândula pineal, aí ela passa a ter um papel diferente do que ela tem nos outros organismos, porque você passa a ter uma produção central de melatonina com repercussão sistêmica, que pode regular todo o organismo. Então aí você tem a melatonina com caráter hormonal, que você tem em todos os vertebrados, por exemplo. Então aí ela tem um outro status funcional, que é diferente daquela melatonina intracelular, ou intramitocondrial, ou cloroplasto, etc., que ela tem as suas funções lá como uma molécula antioxidante importante. Mas aí vem uma pergunta, se a gente precisa de uma dose tão pequena para perturbar o nosso ritmo, e se ela é uma molécula tão comum, pode acontecer de na comida, algum tipo de alimento que a gente comer, ter melatonina suficiente para interferir na nossa fisiologia? Infelizmente não, né? Para você tomar, para você ter acesso a 0,2 miligramas, isso que a gente está discutindo, você teria que comer 25 quilos de cereja. Ou 50 quilos de morango, coisa que ninguém vai... Ou tomar 3 litros de suco de abacaxi. Entendi. Quer dizer, ela está presente, Ela tá mas presente não é nessa numa quantidade concentração. muito pequena que não tem esse caráter... Então, eu vou usar essa brecha, professor, para retomar uma discussão que a gente estava tendo aqui. Porque se é uma coisa que eu preciso de tanta comida para estar presente, eu imagino que não tem precedente na nossa fisiologia a ingestão de melatonina. Então, né, se a gente precisa desse elemento todo, Com certeza. acho que nosso corpo não evoluiu tendo que lidar com melatonina aparecendo do nada Com certeza. de outras fontes. Com Diferente de certeza. alguns hormônios que, né, às vezes têm relação com a Pode ser. comida ou estão presentes em alimentos. Já vi alguns, por exemplo, roedores que regulam o ritmo anual deles de acordo com a quantidade de grama que ingerem. Sim. Então o bicho acerta a reprodução dele para o melhor momento, em que tem mais comida e tal. Então ali ele depende do ambiente para regular esse hormônio. No nosso caso, seria a luz, não, a luz. e não a comida. A luz é a sua glândula pineal. Certo. E aí eu vou juntar com uma notícia da BBC, vou deixar o link no Saiba Mais para quem quiser. Eu vou dar o título dela aqui, o alerta sobre o uso excessivo de melatonina por crianças. E aí tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos, publicada no JAMA, que é um baita de um jornal de lá, dizendo que cerca de 18% das crianças nos Estados Unidos, de 5 a 9 anos, usam melatonina como auxílio para dormir. Quer dizer, 1/5 das crianças tomando melatonina, e é um consumo que lá está aumentando, e estão falando que isso é dado para crianças em idade escolar e vão até a adolescência. O que isso pode estar fazendo com o metabolismo dessas pessoas? Eu sei, tem um tanto de especulação e tem problemas que a gente só vai descobrir que existem décadas depois deles acontecerem, né? E esse é o grande ponto a grande reticência que eu tenho a respeito de interferir no comportamento de crianças, porque você vai descobrir só o efeito daquilo depois de 20 anos. Com certeza. Quando aquilo já foi. Mas o que pode estar acontecendo com uma sociedade onde você tem tanta gente tomando um hormônio que nunca foi ingerido, sendo consumido como suplemento? Porque se eu fosse vender suplemento de testosterona em balinha... Todo mundo ia reclamar, né? Assim, embora tenha muita gente que queira ter essa disponibilidade, todo mundo ia reclamar. Se eu fosse ter um suplemento de estrógeno em balinha, era um esquema. Dar isso daí para crianças seria um problema. Jamais, né? E por que melatonina é aberto dessa forma? E já estou pressupondo que é porque a gente só vai descobrir o efeito disso a longo prazo, mas que efeito que isso pode ter? Então, bom, primeiro é a ignorância, né? A ignorância, por um lado, como eu disse para você, é um hormônio que tem 60 anos, 50 anos de pesquisa. Então, nem nos meios acadêmicos, né? Você pega um estudante que faz medicina hoje em dia, ele não tem aula de glândula pineal. Quer dizer, ele não sabe o que é melatonina, ele sabe leigamente. Quer dizer, então a melatonina não é alguma coisa ainda que entrou na prática médica, na formação básica do médico. Então a ignorância é um problema em relação à melatonina, infelizmente. Se é assim, digamos, na classe médica, mais ainda no público leigo em geral. E tem esses mitos todos que a gente está dizendo, né? Então o cara dá melatonina para o filho porque o vizinho dá, porque o tio deu, porque não sei o quê. Agora, quais as consequências disso? Há consequências imediatas e há consequências a longo prazo. As consequências imediatas são essas todas que a gente está discutindo. Você está impondo ao organismo de uma criança
uma temporização funcional inadequada, farmacologicamente, não controladamente. E, portanto, esse organismo está entrando num estado que a gente chama de cronorruptura. Então, é um estado em que a organização temporal do organismo, que é fundamental para a sobrevida, fundamental para a saúde, fundamental para a relação do indivíduo com o meio ambiente, vai ficar destruída porque você está introduzindo um hormônio que tem um papel temporizador importante no momento inadequado ou inadequadamente. Então você tem consequências imediatas, que pode ser problemas do sono dessa criança, problemas da vigília dessa criança, portanto, problema de aprendizado, de memorização e etc. Então você tem consequências para o próprio desenvolvimento daquela criança, não só físico, como mental. Desculpa, físico também. Físico também. Eu já vi gente propondo que parte do que explicaria a sociedade estar ficando mais alta não é só disponibilidade de calorias e outras coisas, mas também perturbação da produção de hormônio de crescimento. Pode ser. Com mais exposição à luz. Porque certeza. Com a galinha a gente faz isso, né? Mantém a luz acesa o tempo todo para ela pôr mais ovo e ficar naquilo. Então, assim, nem estou defendendo fazer isso por qualquer motivo, mas talvez a gente esteja mexendo, inclusive, com o desenvolvimento físico mesmo. Não né? tem a menor dúvida disso. Né? Porque a melatonina é fundamental para o desenvolvimento da criança, não só no sentido físico quanto cognitivo. Né? Então tem esse efeito que a gente chamaria de imediato. Agora, dependendo do tempo de uso dessa melatonina, você pode levar a outros estados fisiopatológicos que têm outras consequências. Então, tem uma coisa que não está definida na literatura ainda, mas em criança, por quanto tempo você pode manter a terapêutica de melatonina sem mexer com o eixo hipotálamo-hipófise gonadal? Me traduz. Porque a melatonina é um hormônio importante para desenvolvimento de todos os processos reprodutivos. E dependendo, na espécie humana, por exemplo, que é uma espécie de reprodução primavera e verão para nascimento na primavera e verão do ano seguinte, quer dizer, se você administra melatonina em grande quantidade, você está impondo àquele sistema nervoso um outono e inverno permanente. Meu filho é de inverno. Está um pouquinho fora desse calendário. Quer dizer, e você então estaria bloqueando o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, de alguma forma. Então, não há dado suficiente ainda para saber se isso tem ou não consequência numa criança que é tratada com melatonina a longo prazo. Porque eu não sei, eu estou perguntando, mas a gente tem alguma noção do que acontece com a melatonina ao longo da vida? Se tem fases em que a gente produz mais no corpo? Você sabe tudo. Tá. Então, a criança, por exemplo, tem uma produção de melatonina até a puberdade muito maior do que o adulto jovem. Durante a puberdade cai a produção de melatonina, concomitantemente com o processo pubertário, talvez até como um dos fatores de disparo da puberdade, você tem a queda da produção da melatonina, e aí você tem a produção de melatonina no adulto jovem, que está em torno de 70, 80 picogramas por ml. E isto vai caindo com a idade. No indivíduo idoso, você tem uns 20% dessa produção. Caramba! Então, faz parte do quadro do idoso a queda da melatonina. Então você tem distúrbios metabólicos, distúrbios cardiovasculares, aquele sono mais curto, distúrbios de sono, distúrbios cognitivos, etc. Então, essa é a história natural da produção de melatonina. Então, naturalmente, a gente tem um pico de produção na infância, diminui tanto na fase adulta e cai no idoso. No idoso. Tanto que se propõe a reposição terapêutica de melatonina para os idosos. A partir de 50 anos, você estaria pronto para repor terapeuticamente melatonina nos idosos, mas com todos aqueles cuidados que a gente discutiu, porque você vai estar repondo uma coisa que é dinâmica, etc., e você tem que meio que repor com acompanhamento e não comendo balinha. Exatamente, sem dúvida isto. Então tem essa, como ela seria um hormônio antigonadotrófico, um hormônio que em grande quantidade tenderia a bloquear o processo reprodutivo humano,
E aí, no caso, desenvolvimento sexual também? E, portanto, o desenvolvimento sexual não se sabe em criança até onde isso é possível. Há alguns trabalhos que acompanham crianças por 3, 4 anos e não vê nenhuma alteração. Mas 3, 4 anos é nada, né? Por exemplo, numa criança autista que tem que tomar isso a vida inteira. E me parece muito uma situação que a gente vai descobrir na prática o que acontece, Com certeza. Então, quer dizer, quando a criança precisa tomar melatonina, ela toma e não tem problema porque ela não está produzindo. Agora, quando um pai acha que pode dar melatonina para a criança para ir ao cinema ou para ir jantar, isso está errado porque a criança produz melatonina e produz normalmente. Você está adicionando um hormônio. Você entra num estado de hipermelatoninemia. E esse estado de hipermelatoninemia pode ter consequências patológicas. Tão patológicas quanto a hipomelatoninemia que a gente já discutiu. Uma coisa é eu ter pressão baixa e por isso tomar um remédio que aumenta a pressão, outra coisa é tomar um remédio. Com certeza. Né? Sabe, isso me deixa bastante... Eu tô muito sensível a essa questão do que a gente faz ou não com as crianças, tá criando um filho pequeno. Não tem a menor dúvida. E demorou muito tempo para cair a ficha para mim do que é os conflitos que a gente tem, dos dramas que os pais passam. Desmame, sono, desfraude, escolinha, porque a gente está o tempo todo com um ser vivo que acabou de nascer e está se desenvolvendo, que está muito mais sujeito a ritmos naturais, e a gente está o tempo todo tentando encaixar esses ritmos naturais dentro de um ritmo cultural. Com certeza. Então, a gente normalmente, sei lá, quantos mil anos atrás, tinha um sono partido, mais longo, que começava ali às 8 da noite e até às 6 da manhã. Hoje eu tenho que deitar meia-noite, acordar às 6 para ir para o trabalho. Bom, eu já entrei nesse ritmo, essa criança ainda não. E aí todo o conflito vai vir do meu sono cultural batendo no sono biológico dela. A hora de comer, a hora de fazer tudo, a gente está o tempo todo tentando trazer a criança para aquilo, né? Restringindo, exato. E aí vem essa medicalização por todos os lados. Sem dúvida. Né? Eu enfio a criança numa sala de aula privada de sono, com isso, com aquilo, e quero que ela tenha atenção, então vamos dar remédio para déficit de atenção. Eu enfio luz artificial e tela na cara da criança até às 10 da noite, ela não dorme bem, dá melatonina. Com certeza. Eu dou comida obesogênica, com alto açúcar, com não sei o que, com a papinha, e tome Ozempic depois para aquilo. Quer dizer, dá para ver na criança a canalização de com certeza. Todos esses problemas que estão vindo por impor um ritmo cultural numa coisa fisiológica diferente, né? E a gente vai descobrir a consequência da pior forma. Com o tempo. Né? Infelizmente, sim, né? E a mesma coisa em relação ao tratamento com melatonina. Você, como eu disse para você, é uma coisa nova. Então tem que se acompanhar. Então está aí a literatura para a gente acompanhando e vendo, lendo. E tomando os cuidados. A gente toma todos os cuidados possíveis. O que não pode é deixá-la para consumo livre da população, porque isso é um absurdo. Aí essas pessoas estão sendo cobaias. Não estão sendo cobaias. As pessoas estão gerando um estado patogênico, a gente já sabe disso. Sim. Eu não preciso aprender isso, já sei. Está errado. Não é que está errado, não é assim que se administra melatonina. Melatonina tem que ter um cuidado adequado e médico para ser administrado. Então, para a gente concluir a conversa, retomando algumas coisas que já falamos, mas para deixar essa lição bem clara para as pessoas. Para quem procurou esse vídeo, essa discussão, porque pensou em tomar melatonina, porque ouviu, tem amigo, amiga que está tomando, ouviu não sei o quê, para quem ela é indicada, dentro de qual condição, e se não é indicado para essa pessoa, o que ela pode fazer para tentar cultivar a melatonina dela do jeito certo? Então, quer dizer, veja, como a gente já discutiu, em geral, as pessoas acham que melatonina resolve problema de sono. Ela não resolve. Resolve alguns problemas de sono que um neurologista sabe direitinho quais são. Então, há indicações precisas para o uso de melatonina para distúrbios de sono. Não é qualquer distúrbio de sono que é resolvido por melatonina. Então, esse é o primeiro alerta. Se você tem distúrbio de sono, converse com o seu neurologista e veja se ele te administra melatonina ou não, e se administrar como, né? A segunda coisa, em absoluto se deve tomar melatonina, né? Quer dizer, essa mensagem tem que ficar na cabeça das pessoas. Como você mesmo disse, né? Ninguém sai por aí
comendo balinha com estrógeno, ou comendo balinha com andrógeno, ou com hormônio tiroidiano. Ninguém faz isso. É a mesma coisa com melatonina. Não se deve tomar melatonina ao bel prazer, ou porque ouviu falar, né? Melatonina é um hormônio que tem prescrições perfeitamente adequadas e que só pode ser usado de acordo com as necessidades do organismo. Senão, está sempre se criando um estado patogênico de doença. O cara está tomando melatonina achando que está curando alguma coisa e ele está tomando melatonina e criando uma doença no seu organismo. Então, para quê? Não tem sentido isso. Procura um médico. Sendo quem vai tomar por uso legítimo vai acompanhar isso de uma outra forma. É outra diferente. Então vamos dar uma olhada em como cultivar a nossa melatonina da melhor forma. Então, a melhor coisa possível é você permitir a produção normal de melatonina à noite. Com isso, você tem que evitar, da maneira, quer dizer, mais factível possível, né? Porque a gente sabe que no mundo que a gente vive não é assim, fotoinibição noturna, que a gente chama, da produção de melatonina, que é feita principalmente pela luz azul. Então, a televisão, os tablets, computador. Se você vai usar um computador de noite, usa aquele computador que tem um ajuste de luz. Tá cheio de programa, Flux, por exemplo, eu uso, que corta o azul. Então você pode continuar usando seu computador, mas corte o azul da tela. E aí você vai tentando preservar o máximo possível a sua melatonina. Então as condições de iluminação no interior, elas têm que ser, digamos, a mais amarelada possível. Como se a gente estivesse iluminando por uma luz de lareira. Uhum. Quer dizer, é um fogo que tem vermelho, amarelo e etc. Não branco. O branco tem azul. Esse branco não é adequado para de noite. Acabou no pôr do sol. É isso aí. Devia ser assim. Então, isso é claro que vai fazer com que você melhore as condições de produção de melatonina, né? E há outras coisas, né? Às vezes, tem indivíduos... Há medicações, por exemplo, que o indivíduo toma, que pode reduzir a produção de melatonina, mas aí é o médico que tem que dizer para ele, né? Um indivíduo que toma beta-bloqueador em uma dosagem grande, por exemplo, esse indivíduo tem que necessariamente repor melatonina à noite, porque o beta-bloqueador vai inibir a síntese de melatonina pela pineal. Que se toma em qual condição? Por exemplo, indivíduo que tem problemas cardíacos, né? Tá. Ou tem hipertensão, ou tem um problema cardíaco que ele precisa tomar beta-bloqueador, que é muito comum. Se ele tomar esse beta-bloqueador numa dosagem razoavelmente alta, ele vai estar bloqueando a síntese de melatonina dele. Então, é rotineiro que você administre com esse beta-bloqueador a melatonina como reposição terapêutica. Dentro desse contexto. Tem o contexto da idade também? Tem o contexto da idade, que obviamente com a idade você tem a redução da produção de melatonina. Aí teria toda uma discussão das reposições terapêuticas hormonais, né? Mas rotineiramente se poderia administrar melatonina terapeuticamente para o idoso, a partir dos 50, 60 anos de idade. A produção de melatonina endógena já está em torno dos 30%, 40% do que era quando era adulto jovem. Então, esse indivíduo é um candidato à reposição. Agora, a reposição ela tem que ser naquela dosagem mínima possível para você repor os padrões fisiológicos. E tem que ser adequadamente temporizada para que não fuja do padrão temporal do indivíduo. Então, se ele é um indivíduo matutino, ele tem que tomar mais cedo. Se ele for um indivíduo vespertino, ele tem que tomar mais tarde. Tem que variar de acordo com a estação do ano. Você pode aumentar a dose ou reduzir a dose de acordo com a estação do ano. Então, a reposição terapêutica nos idosos é fundamental. Sem dúvida, melhora, do ponto de vista de saúde, o organismo do idoso, mas desde que ela seja adequada. E aí, tomou a melatonina ou não, deitou na hora certa, acordou de manhã, abre as janelas, abre as coisas, olha para fora e corta essa melatonina que estava circulando. E tomou melatonina à noite, tomou melatonina, tem que ir dormir, não tem jeito. Se você está, através da reposição de melatonina, se não for possível, se você tiver um compromisso social, não toma melatonina naquele dia, pula.
Esquece aquele dia, vai para o outro dia. Tem festa de casamento, vão servir a janta às 10 da noite. Não, paciência, não toma melatonina naquele dia. Não tem sentido você tomar e submeter o teu organismo a estado diabetogênico, que isso é doença. Então não faça isso, não tome melatonina naquele dia, deixe para o dia seguinte, na noite seguinte. Perfeito. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, quem quiser entender, o que a gente pode acompanhar? Ou ler, ou consumir, assistir? Tem muita coisa, que você veja, não tem, infelizmente a gente não tem um material para literatura leiga, né? Mas há muitos dados na literatura, né? Se ele entrar e procurar por melatonina, ele vai encontrar muita literatura. Nem sempre a mais adequada, mas vai encontrar muita literatura. Tá. Inclusive trabalhos da gente. Perfeito. Qual que é o seu grupo de estudo e que tipo de trabalho que o pessoal pode acompanhar? Então, o nosso grupo, ele é atualmente o que a gente está estudando, quer dizer, como a gente já discutiu, quer dizer, o meu grupo tem mais de 20, 30 anos trabalhando com melatonina. Atualmente, o grupo está centrado em alguns estudos clínicos. Então, paciente que precisa tomar melatonina, então a gente está acompanhando. São pacientes pinealectomizados, pacientes com autismo. Pineectomizado é quem tirou a pineal. Isso, por quem algum cirurgicamente teve que fazer a ablação da pineal, ou por radiação, ou por cirurgia mesmo, e esse paciente ele tem 0 de melatonina. Então é uma coisa que você tirar a tireoide, você tem que repor o hormônio. Então é isso que se faz, repor o hormônio nesses pacientes. Mas tem outras patologias, né, que a gente também acompanha terapeuticamente na parte clínica. Na parte experimental, o nosso trabalho levou para um caminho que é muito interessante, que é o papel da melatonina durante a gestação e lactação na programação fisiológica dos filhotes. Dos filhotes, que Dos legal. filhotes. Então, quer dizer, aparentemente a melatonina materna é de fundamental importância para programação metabólica, programação cardiovascular, programação cognitiva, desenvolvimento neural dos filhotes. Então, se a mãe não tem melatonina ou tem pouca melatonina, você tem, então, os filhotes que nascem com certas condições que a gente está pesquisando em vários setores. Então, não só a parte de comportamento, a parte cardiovascular, a parte de metabólica, e vários estudos, é um grupo grande de trabalho, e a gente está vendo, então, as consequências dessa ausência da melatonina materna. Quando você fala filhotes, eu estou imaginando que é um modelo animal que é testado. Mas me levanta a questão de se a gente pode ter um problema para as crianças. Sim. De mães que estão com o hábito de sono destruidor de melatonina. Então, na verdade, esta é a especulação final, né? Porque você tem, por exemplo, trabalhadoras noturnas que trabalham ou trabalharam durante a gestação. Então, essa trabalhadora que trabalhou e trabalha durante a gestação, ela tem 0 melatonina. Porque ela está sob fotoinibição o tempo inteiro. Então, como é que são essas crianças? Né? Então, até tem um grupo da saúde pública que está interessado nesse tipo de estudo e que vão tocar um trabalho com essas crianças para ver desenvolvimento cognitivo, capacidade de aprendizagem, etc. Né? Mas há elementos suficientes na literatura científica para você postular que essas crianças têm alguma coisa. Cabe a gente tentar descobrir o que é e tentar reverter, né? Pode chegar num caso futuro da gente ter como recomendação para gestantes não trabalhar à noite? Sem ou dúvida. Como recomendação de trabalho mudar o turno para gestantes não trabalharem nesse horário? Sem dúvida nenhuma. Indiscutivelmente. Sim. Porque isso é fundamental, né? Então essa, digamos, é a linha de trabalho do meu trabalho atualmente. É tentar estudar no filhote como que a melatonina da mãe presente durante a gestação e a lactação, ou só a gestação, ou só a lactação, ou ambos, afeta esse desenvolvimento dos filhotes. Portanto, a gente especularia isso depois para seres humanos, né? Caramba. Obrigado, professor. Obrigado. Foi uma aula e tanto aqui.
Mais uma que eu ponho na conta do geramos um problema, agora estamos vendendo a solução. Mas que a gente tem como administrar o problema sem precisar sem da dúvida. balinha. Sem balinha, pelo amor de Deus. Perfeito, muito obrigado. Nada, Atila, prazer. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Eu adorei aprender sobre o que é a melatonina, de onde ela vem, de onde vem o nome dela, como é uma área de estudo tão recente e por ser uma área de estudo tão recente, a lição que eu levo daqui é: vale a pena a gente fazer uso disso só se tiver sido prescrito e com um bom acompanhamento. Vocês viram quais são as condições que precisam ter para a melatonina de fato fazer uma diferença positiva para quem toma isso. Para as outras pessoas, eu acho que as recomendações de exposição à luz, telas ou não, e hábitos de sono, higiene do sono, podem fazer muito mais diferença. Pode ter certeza que sono é uma coisa que a gente vai discutir muito por aqui, é uma coisa que é perturbada por várias fontes, mas melatonina em particular é um hormônio que tem esse papel todo no nosso corpo e que, infelizmente, a gente vai descobrir o efeito que pode ter indesejado nas pessoas e principalmente nas crianças a longo prazo e da pior forma possível, né? Então, espero que você tire boas lições daqui e se quiser mais conversas como essa, se quiser outros temas do tipo, manda pra gente sugestões nos comentários e aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos episódios. Até um próximo.